Obrigada. Camila, e aí, menina? Oi, Alex. Oi. Me fala uma Tudo coisa, bem? antes de tudo, me fala qual é a sua profissão base, Camila? Eu sou médica. Você é médica. E você é médica com que especialidade? Eu sou cardiologista. Eu fiz, na verdade, duas especialidades. Eu fiz medicina interna, que é clínica médica geral, todas as especialidades clínicas, cardiologia, endócrino, reumato, gastro, enfim, tudo, pneumologia, englobando geral tudo que tem da clínica médica. E depois eu fiz especialização mesmo em cardiologia. Na realidade, você já queria tratar do coração das pessoas, só que não desse jeito, né? Exatamente, exatamente. E é muito louco, porque quando eu estava fazendo clínica médica, eu gostava muito de nefro, dos rins, né? Mas chegou no finalzinho, assim, quando eu tinha que prestar, quando eu ia prestar outra residência, me veio, assim, a cardiologia de um jeito tão forte. Eu sempre gostei, mas me veio de um jeito só depois é que eu fui entender que eu já queria mesmo cuidar do coração das pessoas, mas de uma forma mais ampla, né? Exatamente. O que que te Cuidando das levou? emoções. O que que te levou a fazer autocura? Tá, eu vou ter que contar então uma história. Não, conta, pode contar. Então, é assim, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser médica. Até quando eu não me entendia por gente, minha mãe conta que desde pequenininha, assim, com 3 anos de idade, coisas que eu não me lembro, eu já tinha essa coisa da medicina, de cuidar do outro, em relação à saúde. E aí fui para a faculdade com uma cabeça completamente holística, porque nesse momento eu era espírita. Hoje em dia eu não tenho mais religião, porque minha conexão é direta, Boa. mas eu era espírita na época, que me trazia muitas respostas, né? Nasci numa família católica, mas me tornei espírita. E já entrei com uma cabeça, assim, na faculdade, em relação a o que depois eu vim saber o que era medicina psicossomática, que é o quanto que as nossas emoções, os nossos conflitos não resolvidos e emoções densas podem impactar na nossa saúde e causar doenças. Então, eu já entrei na faculdade com essa cabeça e com essa visão espiritual do mundo, que é algo muito forte, muito, 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 desde que eu me entendo por gente, é algo muito forte, essa questão da espiritualidade. Só que eu entrei na faculdade e eu me sentia um ET, porque eu tentava falar com as pessoas a respeito disso e ninguém entendia o que eu estava falando. Né? Ninguém entendia. E quando você gosta muito, você é apaixonado por um determinado assunto. Então, eu era apaixonada por saúde, eu era apaixonada por espiritualidade, eu era apaixonada por entender as emoções e o quanto isso impactava negativamente ou não a nossa saúde. E não tinha com quem conversar nessa época. Isso é coisa de 20 anos atrás, mais de 20 anos, que o ano que vem eu faço 20 anos de formada. Então, assim, não tinha com quem conversar e eu fui me escondendo. E eu sou canceriana, então, imagina, né? Você se esconde na conchinha, né? Não posso falar porque as pessoas vão me julgar e tal. Mas continuei estudando, sempre estudando, estudando, estudando. Enfim, fiz clínica médica, continuei a faculdade, fiz cardiologia. Um belo dia estou lá trabalhando em bons hospitais, uma coisa muito bonitinha, parecia que minha vida estava toda legal. E por dentro estava um caco, assim, me sentindo péssima. Por quê? Porque eu sentia, eu estava com os pacientes na minha frente, tratando de pacientes, e pacientes graves, que eu trabalhava em 2 hospitais super renomados aqui de São Paulo. E eu me interessava muito pelas histórias de vida deles, porque eu notava nos pacientes cardiopatas, principalmente pacientes que tinham infartado, eu perguntava muito a respeito da história de vida deles, e eles se abriam, porque eu sempre gostei muito de conversar e sempre deixei os pacientes muito à vontade para poder dividirem as suas questões comigo. E aí eles dividiam os seus problemas, as suas dificuldades em relação a conflitos e tal, e eu tinha certeza absoluta que aquilo era o causador, aquelas emoções densas eram as causadoras da doença, ou se não, assim, fortes contribuidoras para o surgimento da doença. Só que eu não sabia o que fazer com aquilo, eu mesma. Então, o que eu fazia? Eu tratava o que eu tinha aprendido na faculdade, na residência, encaminhava todo mundo para psicologia, mas eu senti uma dor profunda, assim, de falar, poxa, eu queria tanto ter ferramentas para poder ajudar esses pacientes, mas eu não tenho. Só um parêntese, na faculdade, eu lembro, acho que no terceiro ou quarto ano da faculdade, a gente teve um pouquinho de medicina psicossomática, que estuda exatamente assim, como que os conflitos são, massas de conflitos não resolvidos causam doenças, e foi assim, disparada a matéria que eu mais gostei na faculdade, mas foi assim, algo muito pequeno, assim, sabe? Ano passando, então não dava para eu trabalhar com aquilo, eu teria que realmente fazer um curso. Mas enfim, depois de ter tantos anos de estudo, tô lá e eu pensando o que eu ia fazer. A vida me levou para outro lugar, me levou para o Canadá. Lá eu não trabalhei como médica, lá eu fui estudar um monte de outras coisas, descobri a medicina integrativa, que eu amo de paixão, que é a medicina mais natural, que vai atrás da causa
física das doenças, mas de uma forma natural, que doença crônica, a gente aprende na faculdade, na residência, que são de causa idiopática. O que é esse nome bonito? Significa que não se sabe a causa, uma vez que você não sabe a causa, não dá para atuar na causa, não existe, então, portanto, não existe cura, só existe controle tomando remédio patenteado pro resto da vida. E eu nunca me convenci disso, nunca me convenci. Enfim, fui para medicina integrativa, voltei pro Brasil, comecei a fazer uma pós-medicina integrativa com o Dr. Laí Ribeiro, que eu amo de paixão. E na medicina integrativa, a gente aprende tudo em relação à parte física de uma forma natural, a tratar de forma natural e eliminar os fatores causadores de doença físicos. A medicina integrativa, ela explica pra gente, pelo menos o Dr. Laí explica, que nós temos nosso espírito e que isso, as questões espirituais e as questões de emoções densas podem levar ao adoecimento, mas ela não aborda isso na forma terapêutica, entendeu? A gente não aprende a tratar. Ela diagnostica e trata, mas ela não trata da emoção em si, ela trata do sintoma, que aquela emoção causou. Exato. Ela diz, ela explica em determinadas partes da medicina integrativa, de com quem você está estudando, você aprende que sim, que a massa de conflito pode ser causadora de doença e que existem as questões espirituais, mas não como tratar, não tem uma abordagem nesse sentido na medicina integrativa. E aí, quando surgiu a autocura, que eu fiz o workshop que vocês estão fazendo agora, e que surgiu a possibilidade de fazer o curso, eu falei, uau, eu senti assim na hora, eu falei, gente, é isso que está faltando para eu poder completar, assim, o meu arsenal terapêutico, porque era o que faltava, eu saber tratar das emoções dos pacientes, porque com a autocura a gente trata das emoções e é maravilhoso, né, na parte de autoterapia, e em relação a essas questões espirituais e karmáticas, que eu amo tudo que envolve o estudo e o entendimento do karma, porque são questões que a gente traz para a nossa vida, né, e impactam a nossa saúde. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, uau, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. E eu terminei o curso e hoje em dia eu trabalho com medicina integrativa e com autocura, consigo unir as duas coisas e é maravilhoso, porque, gente, engloba tudo, né? Engloba a parte física, engloba as emoções, engloba os conflitos que a gente tem, que a gente muitas vezes não entende, ou não sabe que aquilo, ou até entende, ou percebe que aquilo pode estar impactando a nossa saúde, mas não sabe o que fazer com aquilo. Inclusive as questões de karma, né? Porque quando eu estou na frente de um paciente que eu tenho abertura para falar sobre isso, eu vou sentindo, né, no terreno onde eu estou pisando. Não, e o que é legal é que cada vez mais as pessoas estão atentas para isso e já podem procurar uma pessoa pela autocura, mas mesmo quando procuram uma médica, Camila, você também já sabe que já começa a poder falar, né? Até 10 anos atrás não podia falar, mas agora parece que as pessoas já estão mais molinhas já. Eu acho que a pessoa sofreu tanto que começou mesmo a perceber, espera, tem que ter outro jeito, tem que ter outro, não é possível, né? Não é possível a gente se manter numa medicina que só trata sintoma, né? Que não vai à raiz, que não tenta, é mesmo impressionante. Camila e Joyce, muito obrigado, fico muito feliz de poder ouvir de vocês como é que tem sido e com certeza que a gente vai se encontrar daqui a muito pouco tempo. Vocês nem sabem o que está para vir. Beijo, obrigada. Beijo. Beijo. Até mais.